Professor, nós estamos tendo, graças a Deus, né? Porque há muitos anos atrás o futebol feminino no Brasil era proibido ser praticado. E aí, posteriormente, conseguiu quebrar esse paradigma e hoje a gente está vendo uma ascensão do futebol feminino no Brasil. O professor pode passar um paralelo entre o futebol masculino e o feminino com a ascensão do feminino nos dias atuais? Nascimento, você já trouxe um ponto aí que pouca gente sabe que é fundamental, né? Que foi proibido, né? Então, o futebol feminino no Brasil foi proibido de 1941 até 79. Perfeito. Mas, na verdade, só em 82 que começou a se fazer campeonato e algo ainda muito marginal, né? Eu pesquisei futebol feminino na minha tese de doutorado na Unicamp. A minha pesquisa foi com o Campeonato Paulista, porque eu fiz isso em 2012, e não tinha ainda o brasileiro que a gente tem hoje. Os campeonatos que a gente tinha era o Paulista e a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil era ridícula, né? Era um campeonato ali do Brasil inteiro de mata-mata, que os clubes ali não tinham nenhum tipo Perfeito. de sustentabilidade de temporada, né? E o Paulista era o campeonato mais forte do Brasil, né? Hoje em dia, a gente tem já o Brasileirão consolidado, estamos tendo a Libertadores, que está acontecendo hoje. Inclusive, meu time ontem meteu 8 no time da Venezuela, né, o Corinthians. Mas já temos um outro cenário. O professor é corintiano, viu? Sim, mas será que ela é corintiana? Eu fui receber o prêmio Jabuti com a camisa da democracia corintiana. Por baixo do blazer. Então, mas hoje é outro cenário. Longe de ser o ideal. Eu acho que a gente está ainda a passos de formiguinha. E, para ser o ideal, algo que ainda eu acho que está longe de ser e é polêmico, é claro, né? As mulheres têm que ocupar todos os postos. Eu tenho que ter mulher na CBF, eu tenho que ter mulher dirigente de futebol, de treinadoras dos clubes. As mulheres têm que ocupar todos esses espaços. E, quem sabe, no futuro, a gente tem isso. Mas já mudou bastante. E isso não quer dizer que então não pode ter homem treinador das equipes? Pode, né? Mas é importante que elas ditem, que elas estejam ocupando esses postos, né? A seleção brasileira eu acho que é o grande termômetro, né? Nós tivemos uma fase aí de vacas magras. Tivemos as vacas gordas ali nos anos de 2010, um pouquinho antes de 2007, fomos vice-mundial, medalha de prata, 2 medalhas de prata olímpica ali um pouquinho para trás, né? Mas de uns tempos para frente ali, o Brasil começou a derrapar e não chegava. Né? Chegou a ponto do último mundial a gente ficar atrás da Colômbia, e a Colômbia passar a ser vista como a maior força da América do Sul. Né? Mas aí na Olimpíada eu acho que trouxe um fôlego diferente. A gente chegar na final quando ninguém esperava, do jeito que chegou, com uma performance de algumas jogadoras como a Gabi Portillo, do Corinthians e tudo mais, né? Eu acho que trouxe um fôlego importante. Né? Mas claro que não dá nem para falar, infelizmente, né, que é o mesmo esporte, gente. Tá? O futebol, ele está num outro patamar em relação a qualquer esporte. Não dá para a gente comparar o futebol com qualquer outro esporte de alto rendimento profissional. Falar assim, o futebol, o vôlei, o basquete... Não, é o futebol e os esportes que vêm depois. Tá? Então, achar que o futebol feminino ou o futebol de mulheres vai estar no mesmo nível que o futebol dos homens ainda é algo muito utópico de se pensar. Né? Porque o futebol é um fenômeno social, é um fenômeno cultural que ele extrapola essa ideia que a gente tem de esporte. Ele não é uma chave só para esporte. A identidade que a gente cria com um clube, né, não é só para torcer para o time, é uma forma de sociabilidade. A gente não vai para um churrasco, né, para falar de handball. Né? A gente chega e a gente vai falar, e seu time, hein? Vai cair, hein? Né? Estou falando do masculino. Né? Eu tenho brincado e provocado muito quando o pessoal vem falar para mim, seu time vai cair. Não, meu time foi campeão, acabou de ser campeão brasileiro. Está na Libertadores com chance de ser campeão também. Que eu torço para elas. Também. Professor, uma outra coisa que o senhor deve ter abordado, eu vi aqui pelo histórico, né, o senhor deve ter abordado bastante no livro, a inclusão e também um negócio que é um tabu também dentro tanto do futebol feminino quanto do futebol masculino, é um tabu para muita gente, que é o caso do homossexualismo.
como que o senhor abordou, como que foi feita essa abordagem em relação tanto ao masculino quanto ao feminino, essa inclusão que pode acontecer através do futebol? Aí a gente toca de novo daquele ponto, Ademir, da educação física escolar, né? Para as meninas homossexuais, né, ainda o espaço no esporte, ele não sofre tanta tensão, tanta pressão quanto para os meninos. Embora tenha também, ela sofre uma série de preconceitos, né? Mas se a gente olhar para seleção brasileira, como eu disse, que é o espelho, né? Tem jogadoras lésbicas que se assumem e nem por isso a carreira delas acaba. Se um jogador homem da seleção brasileira assumir que é gay, e pode existir vários aí, no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, mas esses caras não vão se assumir nunca. Não. Porque vai torcida para cima, patrocínio que vai acabar. Então tem ali uma perseguição muito forte. O que a gente trouxe ali no livro, né? A gente conheceu algumas experiências de pessoas que não estão no esporte de alto rendimento, mas que estão ali num circuito paralelo, vamos dizer assim. E no livro a gente tem 3 histórias que são contadas, relatos em primeira mão, que são contadas, um é por um homem trans, e os outros 2 por homens gays, né, que vão dizer o quanto que na vida deles eles sofreram violência e se afastaram do esporte por conta disso. E aí vão contar que já adultos, né, então imagina uma pessoa que começa a jogar futebol com 25, 30 anos de idade. Qual que é ali o lapso, né, o degrau que tem em relação aos que vêm jogando a vida inteira, né? Mas encontraram prazer de jogar futebol quando descobriram que tinham coletivos só de homens gays que jogavam futebol, que alugavam uma quadra, que alugavam um society. Isso eu estou falando em São Paulo, tem em outros lugares, mas certamente são em cidades maiores. Né? Então, essas pessoas se empoderaram para ocupar alguns espaços ali, para praticar futebol, né? E para dizer, olha, a minha vida sexual não tem nada a ver com ninguém. Né? Não interfere se eu jogue bem, se eu jogo mal futebol, a forma como eu jogo. E reivindicaram os seus espaços e estão jogando, estão praticando. Mas certamente, né, Ademir, é um grande tabu. Né? Não deveria ser, mas é um grande tabu, porque assim, se tiver um jogador no Corinthians que é gay e esse cara está performando, esse cara está jogando, ajudando o time a ganhar campeonato, né? A vida sexual dele é o que menos conta. Né? Mas para a torcida conta muito, por conta, principalmente, da sociabilidade homofóbica que tem nas torcidas. Né? Eu, como corintiano, que frequentei, não tenho ido muito agora, mas frequentei Itaquera por um bom tempo ali, né? Eu já passei pela experiência de ir para um jogo, e antes do jogo a gente ia na Fiel Itaquera para... inclusive para pegar o ingresso, que estava com um amigo. Aí o amigo meu, que é da Gaviões da Fiel, falou, Osmar, tira o brinco. Tá? Tira o brinco. Falou assim, ó, eu sei que é uma besteira, mas não vamos correr risco. E para a torcida... E eu cheguei a ver na porta do estádio uma menina entrando com a camisa rosa e os caras intimando a menina porque a camisa era rosa. Porque isso é uma desonra para a torcida. É um absurdo isso, né? É um absurdo isso. Então, a gente leva como brincadeira, mas é o país que mais mata pessoas trans, que mais mata pessoas homossexuais. Aí deixa de ser brincadeira. Brincadeira é quando todo mundo se diverte, né? É verdade. E, aliado a isso, eu gostaria que o professor também falasse um pouquinho sobre o racismo no futebol. Nós temos no livro um capítulo que vai discutir a questão racial. Então, inclusive, eu estou com uma camisa aqui, né? Não sei se dá para ver, Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que é uma iniciativa que foi tomada pelo Marcelo Carvalho, um ativista antirracista. Ele está hoje, inclusive, prestando consultoria para a CBF, Marcelo de Carvalho. Então, se vocês procurarem na internet, ele faz uma iniciativa de denunciar todos os casos de racismo que tem no esporte. Ele faz um acompanhamento muito interessante, faz uma discussão muito importante. Né? O capítulo que discute, eu vou até ler aqui o título dele para eu não me perder. O capítulo que discute o racismo, ele chama Futebol, Racismo e uma representação que reforça isso desde sempre. Ele é de autoria do Gilmar Araújo de Oliveira e do Éder da Silva. O Éder é morador de Rio Claro também. Né? E o Gilmar, infelizmente, é um dos lutos que a gente tem nesse livro, que são 3. O Gilmar faleceu recentemente, tem uns 2 meses, nem isso que ele faleceu. Ele era portador da anemia falciforme, aí ele teve uma complicação de saúde, e ele é uma das pessoas que faleceu. Outro é o idealizador
desse livro, que é o Wagner Xavier de Camargo, que trabalhava no Ministério dos Esportes, é quem apoiou para que esse livro ficasse em pé, né? Mas, enfim, a discussão que eles fazem e que a gente procura fazer do racismo, né, é para contrapor essa ideia de que não existe racismo no futebol, né? O racismo está na sociedade de uma forma geral, né? E quando a gente faz uma piada, quando a gente ouve alguém fazendo uma piada, é uma forma de reproduzir esse racismo estrutural que a gente chama, né? Que ele atravessa todas as nossas relações. Nascimento, você mais do que ninguém aqui entre nós sabe o que é isso, né? Sabe o que é a cada dia a gente ter que levantar da cama e saber que no decorrer do risco está sujeito a passar por isso. E o jogador de futebol também tem. Uma pergunta que eu faço para vocês: por que a gente tem uma maioria de jogadores de futebol negros e técnicos negros não tem quase nenhum? Por quê? É porque não tem competência? Né? Certamente não tem nada a ver com isso. Né? A gente não vai admitir, muitas pessoas não vão admitir que isso é racismo, mas se a gente não admite, a gente fala assim, então, intelectualmente, as pessoas negras não têm competência para dirigir um time de futebol. Elas só têm força física e habilidade para correr dentro de campo. Tá? Então, são essas discussões que a gente tem que levar para as pessoas pensarem, né? Para a gente repensar e falar, gente, é racismo. É racismo. Não ter pessoas negras ali treinando os times de futebol é racismo. Tá? A gente tem que pensar sobre isso. Tá? É importante.